Se a família da pessoa que você ama também bebe, e daí quando se reúnem tem muitas bebedeiras, o que você vai fazer? Depende do tipo de relacionamento que você tem com ele, pode mudar um pouquinho, mas a lógica é a mesma. Porque, vamos supor aqui então que seja o seu esposo, namorado, enfim. E aí, por acaso, a família dele bebe muito. O que é importante você fazer? Controlar aquilo que você tem controle. É possível você fazer quem você ama parar de beber? É possível você causar uma mudança na outra pessoa? Sim, é possível. Mas não é a mesma causa e efeito de você levantar o braço, né? Você que não tem nenhum problema de saúde, levante o braço direito. Você tem controle, você levanta. Agora, fazer quem você ama parar de beber é um resultado indireto de ações que você vai tomar e vai deixar de tomar, tá certo? Então você não dá para você simplesmente controlar o outro. É um processo em que você vai gerando essa influência que vai causando mudança no outro. Dito isso, se a família toda da pessoa que você ama bebe e eles têm reuniões em que eles se embriagam, o que você pode fazer? A primeira coisa importante é você não estar junto. Você não acompanhar, tem várias coisas, tá? A primeira delas, você não acompanhar, pelo menos você não está envolvida nesse ambiente de bebedeiro, você não está envolvida nesse tipo de celebração ou reunião, né? Mas, Vitor, se eu não estiver envolvida, como é que eu não vou estar envolvida nisso? Porque é o momento que a gente se reúne, a família vai achar que eu não gosto deles, vai dar todo um rolo. Por isso que é importante ter uma estratégia completa, né? Você sabe entender todo o método, mas para começar a entender isso, é importante que você também, ao mesmo tempo, não crie um conflito desnecessário com a pessoa que você ama e com a família dela, certo? Existem conflitos no meio do caminho para você fazer quem você ama parar de beber. E às vezes eu vou te incentivar, no curso A que eu incentivo meus alunos muitas vezes a buscar conflito. Só que o conflito precisa ser o conflito necessário, não um conflito à toa, mas um conflito que gere mudança. Então, se passar a ideia de que você odeia toda a família dele, que você acha que eles são todos idiotas, imbecis, naturalmente eles vão ter menos simpatia por você e vai começar a criar um atrito desnecessário. Então, ao mesmo tempo que você não participa de bebedeiras, você vai nutrindo situações, principalmente com a pessoa que você ama, sem o álcool, né? Daí, Vitor, como? Daí tem muitas formas de fazer isso, mas você vai nutrindo momentos, vai nutrindo situações, nutrindo reuniões ou encontros com a pessoa que você ama, que possam ser prazerosos e que não envolvam o álcool. E você vai um passo por vez. Se o que as outras pessoas fazem, você não vai começar abordando. Você vai começar abordando através do seu relacionamento com a pessoa que você ama. No meio do caminho, essa pessoa que você ama, conforme você for aplicando e ela for evoluindo nos estágios da mudança, ela própria pode querer se afastar desses membros da família que só se reúnem para beber. Ou, e às vezes o caminho é muito variado, pode ser que ela queira se afastar, pode ser que os membros da família comecem a também sentir que as coisas estão diferentes e também mudar. Eu já vi as duas coisas acontecerem, né, na comunidade de alunos do curso ACA. Então, começa focando em você, no que você tem controle e no seu relacionamento com a pessoa que você ama. Mas ele se reúne com a família e bebe. Beleza, não vai ser um momento em que você vai estar, para não misturar você e o álcool. Vitor, mas por que eu não estar com ele enquanto ele bebe? Porque se eu não estou com ele, ele bebe ainda mais. Você vive falando que não participe de momentos de bebedeira. Mas quando eu não estou com ele, Vitor, ele bebe ainda mais. Parece que se eu estou com ele, parece que ele controla um pouco. Então como é que pode você ficar dizendo para eu não estar com ele? Eu te respondo. É o seguinte. O jeito, tem uma resposta complexa e uma simples. Agora eu vou te dar uma mais simples para você entender isso. Porque o jeito que o alcoolismo funciona no cérebro, ele tem a ver com uma parte do cérebro chamada sistema de recompensa cerebral. Quer dizer o quê? Não é uma coisa racional, a pessoa calcula, ela coloca no calendário que tal dia ela vai beber. Não, ela vai lá e bebe, sem pensar muito, é um momento às vezes de impulsividade, não reflete muito sobre isso. Então é uma área mais animal do cérebro. E aí o que acontece? Essa área mais animal do cérebro, ela tem associações. É tipo assim... quando você, sei lá, vamos pensar um exemplo aqui, que seja bem óbvio. Quando você, vamos ver, talvez, esse exemplo, quando você vai tomar banho, como é que você faz para tomar banho? Você vira de frente para o chuveiro ou de costas para o chuveiro?
Você começa lavando o cabelo, você começa lavando como? O quê? Vitor, o que isso tem a ver? Calma, presta atenção. Porque talvez você não tenha resposta de cara, porque você não pensa muito sobre isso. Porque, de alguma forma, você repetiu tantas vezes esse procedimento de tomar banho, que no momento em que você liga o chuveiro, simplesmente o seu cérebro vai quase que automaticamente tomando decisões. Dirigir também é assim. Mas o que eu quero dizer? Que existe associação de coisas, né? Só que quando a gente vai falar, isso é a associação, por exemplo, do chuveiro caindo e do movimento que você vai fazer para tomar banho. Agora, em outras, com o alcoolismo isso acontece também, essa associação acontece quando mistura, por exemplo, a sua presença, que é algo que poderia ou deveria, ou é possível que você possa transformar em algo prazeroso, você associa isso ao álcool. Porque, perceba uma coisa, as substâncias químicas, álcool, até outras drogas, elas têm dois tipos de efeito, tá? Um deles é o puramente químico, e esse é o mais... esse aí não é tão claro ainda como é que ele funciona, o que acontece. E existe um efeito modulado ou modificado de acordo com o contexto, o ambiente, a experiência, tá? Por exemplo, tem gente que bebe com os amigos, nunca bebe sozinho. Tem outros que bebem sozinhos, nunca com os amigos, né? Varia, tem gente que tem um contexto diferente. Então quer dizer o quê? A pessoa muitas vezes ela busca enquadrar ou busca se colocar num contexto em que o efeito do álcool seja de uma maneira que de alguma forma lhe agrada. Então ela busca associações. Muitas vezes, tá, a associação prazerosa do álcool é com amigos, é com um jogo de futebol, é com a música num local, né? E às vezes essa associação é você. Então você se misturar e você de alguma forma ficar impregnada, ficar no mecanismo de aprendizado cerebral, que você, o prazer de estar com você também modula o prazer do álcool, fazendo com que o álcool pareça mais interessante. Então por isso que mesmo que a pessoa que você ama beba, mesmo sem você, você não se misturar, você não estar junto naquele momento, tem um peso, de acordo com isso que eu te expliquei. Tá? Que eu comecei a te explicar agora inicialmente, para você começar a perceber, né? Que você estar junto ou não faz muita diferença. Ah, Vitor, mas ele não se importa se eu estou junto ou não. Beleza? Sempre vai criando, sempre vai tendo uma outra dúvida, né? Mas eu não vou ir até o final com essa, porque eu vou responder outras dúvidas hoje também, né? Mas aí a gente pode entrar nessa em algum outro momento, né? E aí, mas se ele não se importa comigo? Sim, tem muito o que falar sobre isso, mas não vou aprofundar mais sobre isso ainda nessa pergunta, para eu ter a oportunidade de responder outras, tá bom? Mas não significa que não tem como fazer.